Você já se perguntou como as grandes maravilhas do mundo antigo foram erguidas, e por que ainda são lembradas até hoje? O que será que restou das histórias, mistérios e lendas que cercam esses monumentos incríveis? E o mais curioso, se algumas dessas maravilhas foram destruídas, por que suas histórias ainda nos fascinam tanto? Hoje, vamos embarcar em uma jornada no tempo, para explorar as 7 maravilhas do mundo antigo, revelando os segredos, os mitos e as descobertas que tornaram essas construções tão memoráveis. E, no final, talvez você descubra algo mais, uma conexão profunda com as ambições e sonhos de civilizações que, embora antigas, ainda falam conosco. Primeiro, vamos começar pela mais antiga e provavelmente a mais famosa das maravilhas, a Grande Pirâmide de Gizé, no Egito. Ela é única. Enquanto as outras maravilhas desapareceram com o tempo, a pirâmide continua de pé, como um testemunho do que os antigos egípcios eram capazes de realizar. Construída por volta de 2580 a.C. durante o reinado do faraó Quéops, ela era uma tumba monumental, mas o que realmente impressiona é sua escala. Com 146 metros de altura, era a estrutura mais alta do mundo por mais de 3.800 anos, um verdadeiro marco da engenharia antiga. Milhares de blocos de calcário, pesando toneladas, foram transportados e colocados com uma precisão que até hoje nos desafia a compreender como isso foi possível. Com o tempo, surgiram diversas teorias sobre a construção da pirâmide. Muitos acreditam que ela foi erguida por trabalhadores contratados, usando rampas gigantescas para levantar os pesados blocos. Outros, mais ousados, especulam que tecnologias avançadas, possivelmente perdidas no tempo, foram utilizadas. E não podemos esquecer do mistério das passagens internas da pirâmide. Será que ela foi projetada com um propósito oculto, além de servir como tumba para o faraó? O alinhamento preciso com as estrelas, principalmente com a constelação de Órion, sugere que os egípcios tinham um profundo conhecimento de astronomia e talvez até uma conexão espiritual com os céus. Mas não é só a engenharia que torna a pirâmide única. É também o fato de que ela resiste ao tempo. Milhares de anos depois, ela ainda desafia a nossa compreensão. O que nos leva a uma questão: o que será que os egípcios estavam tentando alcançar com algo tão grandioso? E por que até hoje, sua construção continua sendo um enigma para arqueólogos e estudiosos? Ao viajar de Gizé até a Ásia Menor, encontramos a seguinte maravilha: o Templo de Artemisa em Éfeso. Construído por volta de 550 a.C., o templo era dedicado à deusa Artemisa, a deusa da caça e da fertilidade. Esse templo não era apenas um local de adoração, mas também um símbolo de poder e riqueza. Com suas colunas imponentes e suas vastas dimensões, o templo era uma das mais esplêndidas construções da antiguidade. Com 127 colunas de mármore, algumas alcançando 18 metros de altura, e com uma estátua da deusa Artemisa dentro, o templo era um centro religioso e cultural importantíssimo para a cidade de Éfeso. Porém, a história do templo não é de perfeição. Em 356 a.C., durante a noite, Heróstrato, um homem obcecado pela fama, incendiou o templo. Sua intenção era ser lembrado para a posteridade, e, paradoxalmente, ele conseguiu. A destruição do templo foi devastadora, mas em um gesto notável de resiliência, a cidade de Éfeso não só reconstruiu o templo, mas o fez ainda maior e mais impressionante. No entanto, essa não foi a última vez que o templo enfrentou a destruição. Durante a invasão dos godos no século III d.C., o templo foi novamente arruinado, e, embora algumas ruínas tenham sobrevivido, a grandiosidade da estrutura foi perdida para sempre. Apesar disso, o Templo de Artemisa permanece uma lenda, uma construção que se transformou em um ícone da religiosidade e da ambição humana. Sua história de destruição e renascimento, de poder e sacrifício, nos mostra como a humanidade, em sua busca por algo eterno, se depara com os desafios do tempo. E como, mesmo em ruínas, as maravilhas podem continuar a inspirar. A próxima maravilha nos leva à Ilha de Faros, em Alexandria, no Egito, onde o farol de Alexandria foi erguido. Um dos maiores feitos de engenharia da antiguidade, o farol servia como guia para os marinheiros, iluminando a costa e a entrada do porto de Alexandria. Com 130 metros de altura, era uma das construções mais altas do mundo antigo. O projeto foi obra do arquiteto grego Sóstrato de Cnido, e o farol possuía um espelho polido que refletia a luz do fogo, iluminando o caminho dos navios com uma precisão impressionante. A construção foi destruída por terremotos no século XIV, mas a lenda de sua grandiosidade continua viva. O farol de Alexandria não era apenas uma maravilha pela sua arquitetura e tecnologia, mas também por seu simbolismo. Ele representava a força e o poder de Alexandria, que, sob os Ptolomeus, era um centro de comércio, cultura e aprendizado. Mesmo depois de sua destruição,
o farol permaneceu na memória coletiva da humanidade como um farol de esperança e inovação. Agora, vamos voltar no tempo para a Grécia, onde uma outra maravilha nos aguarda, a estátua de Zeus em Olímpia. Criada pelo escultor Fídias por volta de 435 a.C., essa enorme estátua de Zeus, o deus supremo do panteão grego, era feita de marfim e ouro e estava sentada em um trono, com mais de 12 metros de altura. Era uma obra-prima da escultura grega antiga e um símbolo do poder e da grandeza do deus. No entanto, como muitas maravilhas, a estátua de Zeus não sobreviveu ao tempo. Ela foi destruída em um incêndio em Constantinopla, e hoje, tudo o que restou é a lembrança de uma das maiores representações divinas da história. Enquanto viajamos de volta no tempo, encontramos outras maravilhas perdidas, como o Mausoléu de Halicarnasso e o Colosso de Rhodes. Embora esses monumentos também tenham sido destruídos pela passagem dos séculos, suas histórias continuam a nos fascinar. Eles nos lembram de que, mesmo as maiores criações humanas, por mais grandiosas que sejam, estão sujeitas ao tempo e à destruição. E, então, chegamos à última maravilha, e talvez a mais misteriosa de todas, o Jardim Suspenso da Babilônia. Embora muitos estudiosos questionem sua existência real, as lendas que cercam os jardins continuam a nos cativar. Supostamente criados pelo rei Nabucodonosor II para sua esposa, a princesa Metis da Média, esses jardins eram considerados uma maravilha devido ao seu design inovador e ao uso de irrigação para criar uma paisagem exuberante no deserto. Mas, até hoje, não há evidências concretas de sua existência, o que faz com que eles sejam mais uma lenda do que uma realidade. Cada uma dessas maravilhas carrega uma lição importante sobre a humanidade, nossa capacidade de criar, sonhar e construir. E mesmo quando as estruturas que erguemos caem, as histórias e os mitos que elas geram continuam a inspirar gerações. As 7 maravilhas do mundo antigo não são apenas um marco de nossas realizações, mas também um reflexo do desejo eterno de imortalizar nossas ambições, nossos ideais e nossos mistérios. À medida que a pirâmide de Gizé continua a brilhar como um farol de resiliência e sabedoria, podemos refletir sobre o legado das grandes civilizações. O que será que o futuro nos reserva? Talvez, algum dia, novas maravilhas surjam para nos lembrar de que, por mais que a história nos revele, sempre há mais a descobrir.